Números capítulo 10. As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. E, quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando, retinindo as tocardes, então partirão dos arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Mas, quando a segunda vez, retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu, no 2º ano, no 2º mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zacá, Natanael, filho de Zuá, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisu, filho de Sedeu. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amissadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel, segundo seus exércitos, quando partiam. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse:
Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles diante de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números capítulo 11. As murmurações dos israelitas. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que, no Egito, comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e os moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo. E disse Moisés ao Senhor: Por que me fizeste mal? Por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesse que o levasse ao colo, como aio leva o que cria, à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Deus designa 70 anciões para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabes que os são anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Egito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. E dirás ao povo: Santificai-vos pela manhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nós ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor,
que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: Dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu do arraial, ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda, e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial. E há quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se lamentou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava sobre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, que significa os sepulcros da concupiscência, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azerote e parou em Azerote. Capítulo 12. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós 3 sai à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente,
e com que havemos pecado? Ora, não seja ele como um morto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada para fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e assentaram um arraial no deserto de Parã. Capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Zacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofissi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi à montanha. E vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos, e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom. E estava ali Aimã, Sessai e Talmai, filho de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram àquele lugar o vale de Escol, isto é, do cacho, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado,
perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêssemos na terra do Egito! Oh, ah, se morramos neste lugar! E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, hebreus, olho a olho, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vaza diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: Conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Será o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Os murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel,
que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Ei-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vós desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Capítulo 15. A repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizestes oferta queimada, holocausto, ou sacrifício para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação preparareis a 4ª parte de um hin, para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para holocausto ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural, assim farás estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor.
Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar, e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante, nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e mais